Olá, visitantes, sejam todos bem-vindos. Eu sou Jennifer Neres e esse é o canal Viagem ao Submundo. Você conhece ou já ouviu falar da Penitenciária Estatal do Leste, localizada na Filadélfia, nos Estados Unidos? Projetada por John Haviland e inaugurada em 25 de outubro de 1829, a penitenciária é conhecida por ser a verdadeira primeira penitenciária do mundo, com 7 corredores de celas aquecidas e iluminadas, com capacidade de manter 500 condenados em isolamento. O sistema revolucionário de encarceramento, apelidado por Sistema da Pensilvânia, incentivou o confinamento separado como forma de reabilitação. O diretor era legalmente obrigado a visitar todos os presos todos os dias, e os superintendentes eram obrigados a ver cada preso 3 vezes ao dia. Originalmente, os presos eram alojados em celas que só podiam ser acessadas por meio de um pátio anexo nos fundos da prisão. Apenas um pequeno portal, grande o suficiente para passar as refeições, abria-se para os blocos de celas. No meio da construção foram construídas celas que permitiam que os presos entrassem e saíssem através de portas de metal cobertas por uma pesada porta de madeira para filtrar os ruídos. Os salões foram projetados para dar uma sensação de igreja. Alguns acreditam que as portas eram pequenas para que os prisioneiros tivessem mais dificuldade em sair, minimizando o ataque a um oficial. Outros explicaram que as pequenas portas obrigavam os prisioneiros a fazer uma reverência ao entrar na cela. As celas eram de concreto, com apenas uma clarabóia representando o olho de Deus, sugerindo aos presos que Deus os observava sempre. Muitos criminosos altamente conhecidos foram encarcerados na penitenciária durante esses anos. Estes incluem o famoso ladrão de bancos Willie Soto e Al Capone. Antes de ser transferido para Alcatraz, Al Capone ficou nesta penitenciária por 8 meses, no Bloco 8, entre 1829 e 1830, condenado por porte de arma indevida. Ficou na melhor cela da prisão, autorizado a ter móveis, lâmpadas, pinturas e um gabinete de rádio. Costumava dizer que foi assombrado pelo fantasma de James Clark, uma das vítimas do massacre do dia de São Valentim em Chicago. Capone não deu o tiro que matou, mas mandou atirar. A prisão foi a primeira do seu tipo a introduzir a solitária, chegando mesmo a colocar um capuz sobre a cabeça dos prisioneiros, para garantir que eles não vissem nenhum outro rosto humano. Isso muitas vezes levava os prisioneiros a ficarem loucos. Além do espaço reduzido e da ausência de contatos com outras pessoas, a penitenciária mantinha a prática do chamado som do silêncio, impedindo que os internos possam cantar, falar, murmurar, rezar ou praguejar. Uns dos insistentes que tentavam ao menos chorar eram amordaçados com um grampo de metal na língua, presa aos pulsos. Se lutassem contra as correntes ou tentassem ao menos a falar, teriam a língua rasgadas. Tendo o silêncio ainda como principal regra, ainda havia outros castigos como o banho-maria. Os presos eram mergulhados em uma banheira de água gelada e posteriormente pendurados na parede durante a noite, não importando a temperatura externa. O buraco, uma cadeira colocada no fosso no bloco 14, onde não havia luz e eles eram mantidos presos firmemente a ela, sem possibilidade de movimentos por dias e restrições alimentares. Muitos dos que passaram por esse castigo ficaram permanentemente aleijados. A penitenciária não executava seus presos, mas tem em sua trajetória relatos de assassinatos. 2 guardas foram mortos, além de muitos presos. Centenas morreram de velhice ou doenças. Apesar de todas as restrições, em 3 de abril de 1945, 12 presos conseguiram fugir, através de um túnel cavado aos poucos. Se estendia por 97 pés no muro da prisão. Durante a reforma de 1930, foram descobertos outros 30 túneis.
Como era de se imaginar, muitas histórias de fantasmas foram ouvidas nessa prisão. Visitantes relataram ter visto o fantasma de Joseph Taylor, que assassinou um prisioneiro chamado Michael Durham em 1884. Depois que ele cometeu esse assassinato, é relatado que ele entrou silenciosamente em sua cela e dormiu. Seu fantasma ainda está vagando por esses corredores até hoje. Outro encontro fantasmagórico testemunhado por um chaveiro. Ele estava fazendo um trabalho de restauração no bloco 4, tentando remover uma fechadura de 140 anos porta de uma cela, quando uma força enorme o dominou e não conseguia se mexer. Acredita-se que uma vez que a fechadura for removida, um portal foi aberto que permitiu que os espíritos presos atrás da porta escapassem. O chaveiro afirma que rostos apareceram na parede e giraram em sua direção. Charles Dickens visitou a prisão na década de 1840. Ele disse que considerava as condições de vida dos prisioneiros péssimas. Ele os descreveu como enterrados vivos e escreveu sobre tortura psicológica que os presos sofreram. O sistema de confinamento solitário finalmente entrou em colapso devido à superlotação em 1913. Depois funcionou como uma prisão congregada até o fechamento em 1970. Depois abrigou presidiários após um motim em outra prisão na Pensilvânia, sendo oficialmente fechada em 1971. O que dizem até agora é que fantasmas de ex-prisioneiros assombram a prisão, incluindo diversas aparições como figuras sombrias que desaparecem quando acordadas, um fantasma na torre de guarda, um riso malvado no bloco da cela 12, rostos que aparecem a partir do escuro, uma série de passos e vozes, salas e corredores vazios. Bom, viajantes, a história foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, não esqueçam de deixar seu like e garantir o seu ingresso, a sua passagem para mais uma viagem como essa, se inscrevendo no canal. Bom, então foi isso. Tchau, tchau e até a próxima viagem.